Bem-vindo ao Zetool, a ferramenta completa para o Zimbra. Ok, gente. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcelo, eu sou um dos desenvolvedores do Zetool, né? E já que a apresentação de hoje é uma apresentação mais técnica, eu que vou fazer essa apresentação hoje aqui, tirar as dúvidas que vocês tenham, como funciona, como é que ele se adequa ao Zimbra, como é que ele lida com o Zimbra nas mais diversas situações, tá certo? Eu cuido mais da parte core do Zetool, a parte que funciona por baixo dos panos, né? A gente tem outras pessoas que lidam com a parte de segurança, outra que lida com a parte de interface e assim por diante. Eu faço os módulos core, então como a gente vai entrar um pouquinho mais baixo nível aqui, hoje, eu vou acabar mostrando para vocês logs, vou mostrar para vocês. A gente pode testar aqui ao vivo as coisas funcionando, tá certo? Eu gostaria muito da ajuda de vocês nesse ponto aí, para que a gente pudesse fazer esses testes, tá bom? Aí eu vou, de vez em quando, compartilhar algumas telas com vocês, para que vocês possam acompanhar a minha visualização dos logs, etc. Tá? A gente vai ter algumas partes que vai ser voz e... Hoje nós vamos ter, né, voz e terminal, tá bom? Só para quem não conhece o Zetool, tá? Eu vou falar só os highlights aqui, tá certo? O que ele faz? Backup e auditoria em tempo real. Você recebeu um e-mail, já está no backup, já está na auditoria, você já pode restaurar, já pode visualizar, etc. Eu quero fazer os testes disso aqui com vocês, tá certo? Gerência de usuário, perfis e listas. Imagina que você é um provedor de serviço. Por exemplo, você administra 3, 4 Zimbras, 40 Zimbras, não importa muito o número, não. Você é um provedor de serviço Zimbra. E você precisa ou quer dar interface de gerência para esses clientes. Só que você teria que dar, teoricamente, se você usa a versão open source, não usa aquela versão especial do Zimbra para provedores, você vai ter que dar admin para o cara, né? E mesmo que você veja nas ACLs lá, é meio chatinho, tanto de gerenciar como, às vezes, um recurso, quando você fecha uma ACL, um outro recurso para de funcionar que não deveria, etc. Então, a gente criou uma interface na qual você pode entregar para o seu cliente, e o seu cliente vai poder criar conta, criar lista, gerenciar aliases, fazer tudo que um admin normal faria no domínio, né? Apagar conta, com a adição de restaurar backup e gerenciar os backups, né? Gerenciar os itens de backup. E isso você pode entregar para o seu cliente através do Zetool. O Zetool controla múltiplos servidores, tá? Então ele não está restrito a um único servidor. Por exemplo, você tem um servidor de 3 clientes, né? Você pode ter um Zetool só, cadastrar os 3 servidores e gerenciar de um único ponto todos os 3 servidores. Inclusive, você pode tirar backup de uma conta de um servidor e restaurar em outro servidor, tá? Isso é tranquilo. E esse backup pode ser parcial, pode ser total, pode ser da conta toda, pode ser de uma pasta, essa restauração pode ser de uma única mensagem, tá certo? Então, você pode localizar uma ou mais mensagens, marcar elas e mandar elas serem restauradas, tá? Você tem todos esses recursos aí. Uma outra coisa interessante é que o Zetool ele permite que você utilize seu celular através de uma conta Exchange, tá? Você não instala nada no celular, a não ser quando o seu celular não suporta conta Exchange. Aí você pode instalar tipo, a gente já usou aqui o Wise Mail, e ele já dá suporte a Exchange para qualquer versão de Android. Seja o teu celular Windows, Android ou iOS, tá? E você vai poder usar esse recurso para pegar a sua agenda, seus contatos do celular podem ser salvos no Zimbra e vice-versa, e seus e-mails, tá certo? Isso você não vai utilizar IMAP, não vai utilizar POP, não vai utilizar SMTP, não vai utilizar nada. Você só cadastra uma conta Exchange, já está tudo funcionando, certo? Não precisa liberar, por exemplo, IMAP, POP para o usuário, que para quem administra Zimbra sabe que o IMAP é um bichinho pesado, né? Quando você tem um IMAP, 2, você nem sente. Agora, quando você tem 1000, é de assustar o peso que ele gera. Então, para resolver isso, você pode usar o esquema de sincronização com o AD. Desculpa, com o celular, tá?
A gente está fazendo uns testes aqui, a gente já testou no 2013, chega até a funcionar, mas com algumas configurações. A gente está fazendo uns testes para liberar isso para Outlook também, mas não é nosso goal aqui. O nosso goal vai ser celular mesmo, tá? Porque o Outlook ele não segue nenhum padrão, ele não segue nenhum padrão de nada, ele não segue RFC. Para o desenvolvedor, o Outlook é o pior cliente de e-mail que existe. Então, porque você faz uma coisa... sim, dá certo para os contatos, sim. Tá? O Werneck Costa está perguntando ali se essa sync sincroniza os contatos. Sim, sincroniza. Aí, quando você vai salvar o contato, Werneck, quando você está lá criando um novo contato, você escolhe, eu quero salvar o contato no Google ou eu quero salvar no Zimbra. Ele fica como se fosse uma opção, tá? Lá na hora dos seus contatos. Aí, todos os seus contatos já são trazidos, né? Automaticamente são sincronizados, tá certo? Uma vez que você apague a conta, eles não aparecem mais, não fica lixo, não fica resíduo, nem nada, tá? Da mesma forma, a agenda, tá? Cria um compromisso no seu celular, ele cria lá no Zimbra. Você apaga o compromisso do celular, ele apaga no Zimbra, tá? Lá na configuração, aí depende da versão do software, sabe? Tem iOS que eu já vi que quando você clica, eu testei no iPhone 5, se eu não me engano, quando você cria um compromisso, ele já automaticamente aparece lá. Já alguns Androids aparecem automático, outros demoram um pouquinho para aparecer, sabe? Já chegou o caso de aparecer até 2, 3 minutos, assim. Mas eu acho que depende muito da versão do client, da versão do client que você está usando. Certo? Mas, assim, de maneira geral, isso é tudo configurável. Você pode mandar sincronizar de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos, ou no tempo que o algoritmo do teu client permitir. Lembrando que, mais uma vez, você não instala nada. Tá? Então, você usa o client de e-mail do celular, você usa o client de agenda do celular, tá certo? Ou seja, quando você tem um Android, por exemplo, e você tem sua agenda do Gmail já sincronizada, a agenda do Zimbra aparece ali junto, como se fosse a mesma coisa, tá certo? Não vai ter que instalar um software específico de agenda, tá? Então, é basicamente isso. Bom, o que mais ele faz? Ele faz sincronização com o Active Directory. Essa é a parte muito legal. Você pode pegar o seu AD, certo? Todas as suas contas do AD que tem e-mail cadastrado viram e-mails do Zimbra. E todos os grupos do AD que tem e-mail cadastrado viram viram listas de distribuição do Zimbra, tá certo? E o Zetu vai um pouquinho além. O Zetu você consegue também controlar quem pode enviar para esses grupos e para essas listas. Desculpa, para essas listas. Nesse momento é só lista, estou confundida, porque depois eu vou falar do roadmap, a gente já está desenvolvendo quem pode enviar para quem dentro de cada conta também. Vai ser bem flexível esse ponto aí no futuro muito próximo. No nosso roadmap, a gente na verdade, já está desenvolvendo esse recurso, tá? E aí, tudo que você faz no AD, ele reflete no Zimbra. Então, você basicamente não precisa mais usar o Zimbra para nada, assim, para configuração. A não ser que você queira criar uma nova COS ou alguma coisa do tipo, você vai fazer tudo pelo AD. Então, se você desabilitar a conta do AD, ele desabilita do Zimbra. Se você voltar a habilitar, ele volta a habilitar. Se você criar, ele cria. Se você pegar a conta, da conta A, o e-mail do fulano, e bota o mesmo e-mail na conta B, ele transfere o dono da conta e a autenticação já passa a funcionar. O Zetu faz com que você possa autenticar tanto pelo e-mail como pelo usuário, tá certo? O seu usuário de rede, dá para fazer funcionar os dois ao mesmo tempo. É bem legal isso aí. A gente consegue fazer bastante coisa com a sincronização do AD. Isso é por domínio. Então, se você tiver, por exemplo, 3, 4 clientes no mesmo servidor Zimbra, cada um pode ter um AD, tá certo? Cada domínio sincroniza com um AD diferente. Não, é totalmente modular, não mistura os dados de um e de outro, não tem nada a ver. Inclusive, nas telas, quando você entregar a tela para o cliente, ele só consegue ver o domínio dele, né? Não consegue ver os outros, tá certo? Não tem como ele ver os outros, porque não fazem parte do sketch do usuário dele. Bom, gente, caso o Zimbra já... Tem uma pergunta aqui do Werneck. Caso o Zimbra já utilize o AD, o Zetu se integra automaticamente? Sim. É porque, assim, o Zimbra, ele usa o AD, ele usa geralmente para autenticação. O Zetu não toca na autenticação. Inclusive, você pode ter o Zimbra sincronizado com o AD sem autenticar no AD. A gente tem cliente que é assim.
O cara sincroniza as informações do AD, mas não autentica na DEL, autentica local do Zimbra, tá? Então, a autenticação não tem a ver com o que o Zetur faz. O Zetur ele sincroniza as informações, ele dá inteligência para a sincronização das informações, tá certo? Automaticamente no Zimbra você tem só o autoprovisionamento, que é uma coisa muito simples. Isso, assim, entre alguns outros recursos que a gente está trabalhando, tá? Depois, quando eu falar de roadmap, eu vou falar um pouquinho do que vai ser a próxima versão do Foco. Então, a gente acabou de lançar a versão 6.4, né? A versão estável 6.4. E agora, com o novo sistema de update e tudo, agora a gente já está trabalhando. Na verdade, já tinha começado em dezembro a trabalhar na versão 7. Tá? Eu vou já falar para vocês o que vai entrar nessa versão, o que não vai entrar nessa versão. Bom, vamos falar um pouquinho de recurso. Eu vou começar. Acho que todo mundo aqui gosta de escovar bit, né? Eu vou começar a mostrar para vocês os logs do Zetur funcionando, para que vocês possam ver como ele se adequa, como ele começa a transmitir os dados, tá? Para quem nunca viu como é que funciona, o Zetur ele é um servidor à parte do Zimbra, tá? Ele é diferente de outras soluções de mercado. Você, quando instalar o Zetur, você instala num servidor fora do Zimbra. Todo o processamento, a indexação, todo esse peso que fazer archive, que fazer auditoria traz, tudo isso fica fora do Zimbra. No Zimbra fica só um client leve, e esse client pode ter 4 daemons, tá? Por que eu digo que pode ter? Porque se você tem uma instalação de Zimbra espalhada, que você pode ter uma instalação de Zimbra num único servidor, que a gente chama de cluster, né? Ou você pode ter uma instalação de Zimbra em múltiplos servidores. Ou seja, você tem um LDAP, 3 mailboxes, 3 MTAs, etc. O Zetur se adequa a todas essas... Ele consegue se adequar a todas essas situações de instalação, tá certo? A gente acabou, nesse instante mesmo, assim, há 2 semanas atrás, a gente acabou de instalar num cliente que tem 10 mil contas, quase. E ele é separado em 8 servidores, o Zimbra dele. É só para que eu me lembre agora de cabeça, né? A gente já instalou os Zimbras maiores, mas aí a gente não era responsável pelo Zimbra, então não vou citar aqui. E aí, gente, o que acontece? Eu queria que vocês fizessem o seguinte, eu vou passar aqui para vocês um e-mail que eu criei há pouco, demo.zetur.com.br. Eu queria que vocês deixassem no ponto aí para mandar um e-mail para essa conta. Certo? Mas não mandem ainda. Deixa aí a telinha no ponto, pode ser do Gmail de vocês, pode ser qualquer... Só não manda informação pessoal, né? Manda... Se alguém quiser mandar um anexo, um PDF qualquer aí, algum material de estudo aí de vocês, qualquer coisa, só para a gente poder ver esse anexo, ver como é que funciona isso. Eu vou agora compartilhar com vocês uma tela de terminal aqui, tá certo? Vou compartilhar uma tela de terminal. Só lembrando, para você mexer no Zetur, tá? Você não precisa mexer no terminal, você não precisa ficar o tempo todo no terminal, não. Eu é que estou descendo um pouquinho mais baixo nível para vocês verem a coisa funcionando, tá bom? O Zetur é totalmente administrado via web, tá? Só quem entra no terminal do Zetur, em geral, é a nossa equipe de suporte aqui, porque uma vez que você tem a Zetur, você sempre tem suporte, então, ao Zetur, né? Então, sempre que precisa fazer alguma interação desse tipo, é a gente que faz, tá? Beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá aí. Agora vamos ficar tela e voz, certo? Deixa eu entrar aqui. Isso aqui é um servidor demo, tá certo? Do Zetur, que é esse servidor que responde por esse domínio, né? Então, deixa eu só entrar aqui no servidor Zimbra, pronto. Aqui a gente está no servidor Zimbra, tá certo? Se eu der um PS aqui, vocês vão ver que ele tem aquela carinha do Zimbra, né? CMTP, os carinhas ficam coletando estatísticas ali, né? E aqui estão aparecendo os daemons do Zetur, tá? Eu vou colocar essa tela aqui sobre a tela de vocês, daí eu consigo olhar para vocês e... Se bem que vocês não estão me vendo. Até que tá todo mundo conseguindo ver direitinho, gente, aí? Todo mundo conseguindo ver direitinho essa tela, esse terminal? Show de bola, cara. Beleza.
Beleza. Bom, olha só. Eu vou agora abrir aqui uma telinha. Que basicamente o que esse cara está fazendo? Ele está olhando de 1 em 1 segundo o conteúdo desse arquivo aqui, que é o tracker.out. Cada daemon do Zetul tem o seu ponto out, tá certo? No caso que vocês estão vendo aí agora, é o tracker. O que esse tracker faz? Ele é o cara que consegue entender o que você faz dentro do Zimbra. Então, se você, por exemplo, você pegou uma mensagem e trocou essa mensagem de pasta, né? Você tirou da pasta inbox para a pasta 2015, por exemplo. É esse cara que vai rastrear isso, tá certo? Aqui eu vou só explicando um pouquinho a tela para vocês, tá? Aqui é o daemon, né? Qual o PID que ele está rodando, as versões do sistema quando ele foi startado. Eu dei um restart há pouco aqui só para testar os comandos direitinho. O quanto de memória esse cara está usando, eu digo o daemon principal, né? Qual foi o pico de memória que esse cara usou, tá certo? Aqui tá pouco, 8 MB, mas assim, se você tem... Vou colocar um dado mais real aqui, tá? Se você tem um Zimbra com 4.000 contas, em geral, esse pico de memória vai ser em torno de 400 MB, 500 MB, certo? Quando eu tenho 4.000 contas no Zimbra, tá? Esse é um dos caras que mais usa memória, na verdade, porque ele fica mapeando, né, essas ações e tudo. Tá? Mas não muito mais do que isso. Bom, continuando. Isso aqui é o que o daemon todo está ocupando de memória. Certo? Isso aqui é tempo real, tá, gente? Isso aqui é tempo real. Isso aqui é o limite, porque eu posso estabelecer um limite. Eu digo assim, ó, beleza, o daemon está rodando, mas eu quero que no máximo ele ocupe tanto de memória, para não dar estouro de memória no Zimbra, né? Porque afinal ele tá instalado no Zimbra, então a gente tem que preservar o Zimbra a todo custo, tá? Só lembrando, todos esses daemons, eles rodam com como é o nome, meu Deus? Uma prioridade de I/O baixíssima, tá? Classe 3, prioridade de I/O, que é a classe mais baixa, só usa I/O quando ninguém mais quer, certo? Sempre, por exemplo, o Zimbra sempre tem precedência de I/O, tá? O Zimbra, o daemon do Zimbra mesmo, né? E ele usa também uma prioridade baixíssima de processo, tá certo? A gente usa 19, que é o mais baixo possível. Por que ele é tão relegado assim, né? Por que ele está com prioridade horrível de I/O e prioridade horrível de processamento? Porque ele não tem que ter prioridade. De jeito nenhum. Quem tem que ter prioridade é o Zimbra. Ele é um cara que tem que correr atrás, né? Então, essa visão é sempre importante para a gente, tá? Aqui tem só um resumo de quantas contas estão sendo gerenciadas, ó. Nesse caso aqui eu estou gerenciando 17 contas nesse servidor. Quanto está o tempo de timeout? O que significa isso? Vamos supor que o Zetul está fora do ar, tem um problema de rede, qualquer coisa. Ele não fica tentando infinitamente enviar aquela mensagem. Ele tenta. Se ele não conseguir, ele aguarda 60 segundos e tenta de novo. E aí ele tem um limite de fila também. Como aqui eu tenho 5 threads, o limite vai ser 50 mensagens. Então, quando chegar em 50 mensagens, ele para de pegar novas mensagens e fica só tentando enviar essas, para não ocupar memória também, tá? Exatamente, uma coisa que o Erlon tá dizendo é assim, da versão 6.3 para 6.4, a gente martelou muito na parte de performance, tá? Então, por exemplo, antigamente, para atender, por exemplo, esse cliente que tem um cliente nosso que tem 6.000 contas, eu me lembrei agora do número, porque é um Zimbra só com 6.000 contas, é uma coisa incomum. Geralmente, quando o cara tem 6.000 contas, ele já parte para um Zimbra distribuído, né? Mas esse cara é um Zimbra só com 6.000 contas. Eu precisava ter 25 threads para atender ele. Hoje, eu atendo ele com 5 threads. A mesma quantidade de threads, que é a quantidade padrão agora. Na verdade, hoje eu não tenho nenhum cliente que eu passe de 5 threads. Todos são 5 threads, certo? Mas eu posso chegar até 100 threads, tá certo? Eu posso chegar até 100 threads. Mas hoje são 5 threads. E aqui tem o timeout de quanto tempo ele vai tentar mandar mensagem. Vamos supor que você teve um problema de rede durante a transmissão, né? Às vezes, como é uma transmissão via HTTP, que a gente usa o web service para transmitir, acontece, é muito difícil, mas acontece.
de uma transmissão parar no meio, né? Por algum motivo de rede, alguma coisa assim. Então ele vai ficar com essa transmissão ainda por 10 minutos, que é o que está configurado, isso aqui é configurável, certo? Vai ficar por 10 minutos. Se em 10 minutos não transmitir, ele corta a transmissão e tenta de novo, tá certo? Só tem que tomar cuidado que caso você tenha clientes, caso você venha a prover serviço, né? Ou o Zetu, uma coisa que eu não disse antes, o Zetu ele pode ficar longe do cliente. Por exemplo, você pode ter o seu servidor de e-mail no cliente e o Zetu dentro do seu provedor ou dentro da sua empresa e o servidor de e-mail na nuvem, por exemplo. Não tem problema nenhum, tá? Só tem que trabalhar um pouquinho esse work timeout aqui, porque se você recebe mensagens muito grandes, aí se essa mensagem passar mais de 10 minutos para transmitir, aí eu tenho que aumentar um pouquinho o work timeout. Quando eu tenho cliente, por exemplo, eu não posso citar o nome de cliente, mas eu tenho um cliente que tem 3 clientes, esse cliente do Zetu tem 3 clientes dele que tem link. Eu lembrei dele porque esses 3 clientes têm um link muito ruim, sabe? Um link bem baixo, assim. E aí, o que acontece? Às vezes, para fazer uma certificação de backup, ou para transmitir um e-mail grande, demora. Então, a gente coloca lá, tipo, 1 hora de timeout. Se em 1 hora não transmitir, aí ele corta a transmissão e começa de novo, tá certo? Lembrando que se o link sair fora do ar, se o cliente ficar parado, se o Zetu ficar fora do ar, quando ele volta, ele recupera tudo, tá? Recupera tudo que acontece. Ele pode, no máximo, perder alguma movimentação. Ele perder e-mail não perde nunca. E-mail nunca perde. Mas ele pode, no máximo, perder alguma movimentação dentro da pasta, certo? Vamos supor que você movimentou um e-mail dentro da pasta, depois você apagou esse e-mail. Aí ele vai conseguir saber que você apagou o e-mail, mas ele pode perder essa movimentação porque estava offline. Mas fora isso, e-mail nunca vai ser perdido. Nunca, de forma alguma. Todo e-mail que chega no Zimbra é backupeado. Sempre, certo? Independente do estado, todo e-mail é backupeado. Isso é até uma coisa a ser observada. Porque, por exemplo, se você for desinstalar o Zetu, você tem que chegar para ele. Isso. Se você desinstalar o Zetu, você tem que chegar para ele e dizer, Zetu, para de ficar pegando os e-mails, tá? Porque se você não disser isso, ele vai ficar pegando e-mail, e com o tempo pode até encher, né, a partição. Então, assim, a gente tem um controle para que ele sempre deixe pelo menos 500 megas. Se ele chegar faltando 500 megas, se ele vê que tá chegando e-mail ainda e ninguém foi lá pagar, ele começa a excluir os e-mails, ele começa a ignorar essa chegada, tá certo? Que é para não parar o servidor Zimbra. Tem que ter sempre em mente, o mais importante é que não pode mexer no Zimbra. Essa é a nossa regra principal, tá? O mais importante é que não pode mexer no Zimbra. Pronto. O que acontece, Werneck? O Werneck fez uma pergunta aqui. A gente ainda não tem o backup, a gente tem backup de mensagem, tá, Werneck? A gente ainda não tem o backup, e de disaster recovery também. A gente ainda não tem o backup de alguns itens da caixa postal, por exemplo, de assinatura, que mais? Agenda, a gente não tem backup de agenda, tá? Mas isso já vai sair agora na próxima versão, que vai ser em fevereiro, tá? Já vai sair agora na próxima versão. Na verdade, eu já mapeei tudo, tudo que precisa fazer para fazer o backup e tal, porque a gente assim, não é só simplesmente copiar. A gente tem o backup, tem as versões, por exemplo, uma assinatura. Você não vai backupear a assinatura, você tem que ter todas as assinaturas que você já teve, certo? Todas as versões de assinatura que você já teve. Então, assim, é uma coisa mais complexa. Você vai poder voltar à assinatura que você tinha há 2 anos atrás, por exemplo. Entendeu? E por isso é que demorou um pouquinho para sair. Essa versão 6.4 a gente focou muito na parte de performance, a gente começou a pegar clientes muito grandes, né? E aí a performance sempre foi o que a gente mais focou para essa versão. Mas para essa nova versão agora, que eu vou falar com mais detalhe isso, viu, né? Quando eu falar de roadmap, tá? Que vai ser nosso último assunto, rapidinho. Aí eu vou falar bem mais detalhes, que a gente vai entrar numa gama, o Zetu vai entrar numa gama que não tem precedentes no mercado hoje, que é para a parte de inteligência de e-mail, que eu vou falar isso daqui a pouco também. Então, o que acontece? Eu queria que você fizesse o seguinte agora, sabe aquele e-mail que vocês estavam preparadinhos para mandar para aquele e-mail bio@demo.zetu.com.br? Eu queria que vocês mandassem, aí vocês vão ver
esses e-mails chegando aqui. Manda aí todo mundo os e-mails que eles vão começar a aparecer aqui na tela. Certo? A tela de log você acompanha com mais detalhes, mas aqui você está em tempo real vendo o Demon pegando essas mensagens. Certo? É que às vezes é muito rápido também e não aparece aqui, mas vamos ver. Ó, já chegou a mensagem ali, foi recebida. Mais alguém mandou e-mail aí, gente, para bio@demo.zetu.com.br? Opa, chegou mais uma. Chegou a mim, inclusive, teste 2. Beleza? Aí, olha só, eu vou tirar dessa tela aqui. Esse aqui é o Demon em tempo real. Já chegou mais uma. Tu viu que deu um starter ali? Pronto. Já chegou mais uma também. Eu vou dar uma saída aqui e eu vou entrar no log, que a gente consegue ver assim, com mais detalhes, ó. Já chegou mais uma, tá vendo? Do Erlon. Beleza. Agora, olha só. Eu vou compartilhar com vocês uma outra tela. Deixa eu voltar aqui. Voltei. E agora eu vou compartilhar com vocês uma outra tela, que é a do Zetu. Ó, tá chegando mais mensagem ali. Tô vendo no log ali que tá chegando mais mensagem. Pronto. Observa aqui o seguinte. Eu vou clicar aqui em Archive Auditoria. Vou pegar o dia de hoje. Oh, desculpa. Hoje é dia 5, né? Querendo adiantar um pouquinho. Eu vou botar só mensagens para a bio. Só isso. Certo? Não vou dizer mais nenhum detalhe de domínio nem nada. Não. Ó, nesse momento, chegaram essas mensagens aqui, ó. Daniel, Erlon, Werneck, Erlon, Gustavo, Erlon. O Erlon gostou de mandar mensagem. Tu mandou ficou gerando movimento, né, Erlon? Para poder mostrar log. Aí tem a que eu mandei aqui, ó. Tem do Marcos e F3 Marcelo aqui, ó. Teste 1. Essa teste 1 foi antes da apresentação. Essa aqui foram as mensagens que chegaram agora, né? Eu só vou poder fazer isso aqui agora que eu vou fazer com vocês porque eu tenho permissão para isso, tá? É importante frisar que cada item dessas telas do Zetu, você pode permitir ou não que o usuário faça. Por exemplo, o meu usuário agora aqui, que ele é o admin, ele tem permissão de visualizar os e-mails, tá certo? Então eu vou clicar aqui no botãozinho, ó, e vou ver. Ó, o Werneck, ele mandou... o Daniel. Tá aqui, ó. Ele mandou essa aqui é a versão HTML do e-mail dele, né? Erlon, você pode mandar para mim uma mensagem com um PDF, por exemplo, ou com uma imagem? Pode ser? Beleza. Aí aqui, ó, eu consigo... Isso aqui é um pouco mais técnico, tá? Eu consigo entrar no Zimbra Tracking e eu consigo saber que essa mensagem aqui, ó, ela foi mandada para a bio, ela está no banco de dados Mailbox 55, ela tem esse ID, esse item ID, essa aqui é a mensagem física dele, lá no Zimbra, tá certo? Lembrando que essa informação aqui nem no Zimbra você consegue ter, né? Para saber qual é, você tem que fazer um cálculo e tudo. Aqui está o status, que ela está ativa, ela está verdinha, significa que ela está viva, ela não foi apagada ainda, né? O assunto, data e hora, e ela está na pasta inbox. Tá certo? Então, eu consigo ter as informações técnicas dele aqui. Inclusive, esse aqui é o ID do LDAP do usuário, do meu usuário, no caso, né? O ID do LDAP é o que liga o banco de dados do Zimbra ao LDAP do Zimbra. Certo? Lembrando, eu só posso fazer isso aqui, de visualizar a mensagem, porque eu tenho permissão para isso, tá? Importante isso. Então, beleza. Agora, só para vocês verem como é que funciona. Só um detalhe. Se vocês estão enxergando essa mensagem aqui, certo? Essa mensagem já está backupeada, tá? A mensagem já está backupeada. Então, eu vou clicar aqui em restauração. Vou dizer que quero ver a conta do Bill. Ó, eu quero restaurar alguma pasta específica, ou eu quero, por exemplo, se eu clicar numa pastinha qualquer aqui, eu quero restaurar o inbox, né? Ele já vai habilitar o botão de restaurar a pasta, certo? Ó, o Erlon mandou um PDF, vou já olhar lá.
Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui, eu posso olhar por aqui, né, irmão? Porque já está backupeada essa mensagem que você mandou, certo? Então, vou clicar em selecionar e-mails para restauração. Que daí eu posso visualizar os e-mails. Não vou nem fazer escolha nenhuma, eu quero ver tudo que tem nessa conta. Tá? Ó, por exemplo, a mensagem que o Erlon acabou de avisar que enviou já está aqui, ó, com PDF em anexo. Eu já posso clicar aqui, já está aqui, ó, Bio PDF. A gente sempre, eu posso baixar só o anexo daqui, ó. Tá? A tela de download não está aparecendo para vocês, mas está aparecendo para mim aqui. Certo? Então eu vou abrir aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês que eu teria que compartilhar outra pasta. Mas eu já baixei o PDF. O PDF chama bio.pdf. E é um cara muito bonito, certo? Eu vou até mostrar para vocês, porque eu acho que o Erlon teve uma boa sacada do meu visual aí, ó. Certo? Então, vocês viram o PDF aí, né? Pra tu ver como ele gosta de mim. Então, o que acontece? Vou compartilhar de novo aqui a tela do Zetu para vocês. Certo? Vamos lá. Eu quis mostrar para vocês que vocês viram o Daemon funcionando, vocês viram o log aparecendo lá, né, dessas mensagens chegando, e vocês agora estão vendo já o Zetu operacional. Certo? Então, ó, por exemplo, o Daniel ele mandou o anexo também, mas foi uma imagenzinha, né? Foi uma imagenzinha do assinatura dele, certo? E aí aqui, ó, olha só como é difícil fazer um restore, certo? Vou pegar essa mensagem do Erlon aqui e vou mandar restaurar e-mail selecionado. Vou dizer qual conta eu quero restaurar. Restaurar a minha própria conta. Certo? E olha só o detalhe. Eu vou mandar restaurar. Pronto. Eu vou mandar restaurar aqui como sendo numa pasta chamada Restore Instagram. Deixa eu escrever certo, mas... Ok. Vai ser muito rápido essa história, porque é só uma mensagem, mas deixa eu ver se aparece um dashboard aqui. Ver se vai dar tempo de aparecer. Não, já foi. Já restaurou. Aí, o mais legal é o seguinte, eu não tenho como mostrar para vocês agora o restaurado, até posso logar aqui e mostrar. Ah, posso logar. Deixa eu entrar no Zimbra aqui. Mail.demo. Bem. Deixa eu tirar uma conta Marcelo. Eu vou botar aqui. Eu não sabia que eu tinha essa conta. Detalhe que eu criei essa conta, gente, pelo Zetu, tá? Ó, aqui tá a que ele mandou mesmo, né? E aqui tá o Restore, ó. E dentro do Restore, como eu restaurei do backup, ele restaura também a pasta. E aqui tá a mensagem restaurada, ó. Com o bio.pdf nela. Certo? Aqui é a mensagem restaurada. Então, vocês viram como é bem difícil fazer um restore, né? É bem difícil fazer um restore. Tá? Então, olha só. Viram que o Zimbra e o Zetu funcionam em servidores diferentes, tá certo? Funcionam em servidores diferentes, mas mesmo assim o backup é online, tá? Agora vamos voltar para o lado técnico aqui. Vamos voltar para o lado técnico. Deixa eu compartilhar aqui a tela do terminal, certo? Desculpa, é essa aqui. Pronto. Observa. Eu vou dar aqui HTOP.
Tá? Observa que o tracker, é porque esse servidor ele é totalmente parado, né? Ele não tem ninguém usando agora, só eu. O tracker está ocupando 1% de CPU, 2% de CPU. Tá vendo? Fazendo o serviço dele de rastreamento. Tá? Ele não ocupa muito mais do que isso na vida real. E outra coisa, esse cara ele está ocupando um pouquinho mais porque eu coloquei uma que a gente chama de pré-amp test, né? Eu coloquei para esse daemon ser o mais ágil possível, certo? Mas dá para você regular isso também, para você aliviar o peso. Às vezes assim, ó, está ocupando 1%, 2%. Se você tivesse um servidor com movimento, ele estaria mais leve porque ele não teria CPU para usar, porque ele está com baixa. Observa que a prioridade dele, ó, tem um Nice 10, ó. Então ele está com a prioridade acima de todas as prioridades de todo mundo. Tá certo? Se você tiver um servidor de produção, se você tiver um servidor Zimbra produção, você nem consegue enxergar o tracker ali no começo, porque vai estar aparecendo só o Zimbra mesmo. Né? Não vai estar aparecendo o Zetul funcionando. Vez ou outra que você vai ver um pico do Zetul quando ele faz uma análise de uma mensagem grande, alguma coisa assim. Mas fora isso, você não enxerga nada. Tá? Gente, até aqui tá tranquilo. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá? Eu vou dar uma... Opa! Quais movimentos o tracker pega? Interessante, cara. Ele pega tudo, certo? Tudo que acontece na sua caixa postal. A gente só passou nessa versão 6.4. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela para vocês. Nessa versão 6.4, a gente passou a poder fazer uma escolha de tela. Uma escolha que é essa aqui, ó. Vou entrar aqui em parâmetro de execução, que é aqui, ó. Ignorar controle de mensagens para lixeira, certo? O que acontece? Muita gente, como o tracker pegava tudo, né? Muita gente, quando ia restaurar, onde é que está a mensagem que eu apaguei? A mensagem que você apagou, ela estava por último na lixeira, né? Ou seja, você mandava excluir para a lixeira e você limpava a lixeira. Então, o último lugar dela não tinha sido o inbox, por exemplo, tinha sido a lixeira. Então, isso gerava muita confusão. As pessoas achavam, mas está errado. Né? Não restaurou no inbox, é porque, na verdade, não estava no inbox quando a mensagem foi eliminada, né? Estava na lixeira. Mas para evitar esse tipo de coisa, a gente só ignora, tá, Werneck? A gente ignora as idas para a lixeira só. Então, se você pegar uma mensagem e manda para a lixeira, ele vai manter o último estado dela antes da lixeira. A última pasta dela ele vai manter. Se você tirar da lixeira e botar em outra pasta, ele pega, tá? Por exemplo. E fora isso, ele pega todos os movimentos. Na verdade, o Zetul já pega até se você leu ou não o e-mail, sabe? Ele pega tudo. Só que a gente não criou interface ainda para esses atributos. Mas, por exemplo, eu consigo saber até se você leu a mensagem. Isso é um recurso que a gente vai eu não sei se está no roadmap da próxima versão. Esse aí eu não lembro se está no roadmap. Mas criar tela para que você possa ver. Uma coisa que a gente tem vontade de fazer... Esse eu sei que a gente ainda não está no próximo roadmap, mas vai estar no de julho. Você, por exemplo, eu quero passar uma mensagem e essa mensagem eu só quero que fique por 30 minutos depois de aberta. Então, você manda a mensagem para alguém, né? Só que isso só funciona internamente na empresa, né? Internamente no seu domínio, tá? Então, você manda a mensagem para alguém, essa mensagem é recebida, quando a pessoa clica para ler, ela vai ficar 30 minutos e depois vai ser apagada. Como se fosse uma mensagem com autodestruição, né? Porque às vezes você precisa disso, né? Por privacidade, certo? Tipo, exatamente isso, cara. É exatamente isso, velho. Essa mensagem será removida entre 29 e 28, é bem isso que vai acontecer, tá? Então, é por motivos de segurança, né? A gente vai fazer umas outras coisas também, quando for lançar essa feature, umas outras features também do tipo, eu quero pegar todas as mensagens que têm uma determinada característica e quero que elas sejam eliminadas do backup e do Zimbra, certo? Então, ele faz uma varredura e elimina do Zimbra e do backup. Para que você vai usar isso? Fica a seu critério, certo? A gente já teve cliente que solicitou isso e a gente foi e fez. Então, é uma coisa que é interessante que tem o recurso, né? Que existe o recurso. Bom, beleza.
Vamos falar um pouquinho dessa parte que eu falei para vocês. Ó, aqui eu tenho todo o provisionamento que eu falei para vocês, né? Eu posso vir aqui e criar uma conta, por exemplo. Vou vir aqui, ó. Vou criar uma conta agora, só para a gente... Vou botar aqui... Instagram. Instagram não. Telegram, né? Telegram. Tá? Vou colocar aqui uma senha. Detalhe, tá? O Zetu, essa parte assim é interessante. O Zetu, ele vai pegar todas as suas regras de senha lá do seu perfil. E você só consegue criar senha aqui se seguir as regras que você tem lá, tá? Então, ele não deixa você criar uma senha fora do padrão que você estabeleceu, certo? Essa integração, ela é bem forte, tá? Então, eu não vou pedir para alterar a senha no próximo login. Isso aqui, por exemplo, já foi uma solicitação de cliente, já. E a gente colocou aqui para os clientes. Aí eu vou incluir essa conta aqui, Telegram, certo? E ele vai criar o Zimbra. Lembrando que o Zimbra está em outro servidor, tá? Então ele vai pegar esse comando, vai mandar executar lá. Se eu pegar aqui Telegram, ó, se ele tá com esse símbolozinho aqui, significa que ele já criou lá no Zimbra, tá verdinho, tá vendo? Ó, criação de conta, isso aqui é o log, né? Atualização de dados. Então, já foi feita a criação de conta, demorou 8 segundos para criar a conta. Desde que ele recebeu a mensagem até criar a conta, tudo demorou 8 segundos. E ele finalizou fazendo uma atualização de dados dessa conta para cá. Isso já foi automático. Então, se alguém quiser mandar mensagem para essa conta, já está criada. Tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou renomear essa conta para Telegram _ apresentação. Pronto. Mandei renomear essa conta. Então, agora ele vai lá no Zimbra e vai trocar. Se vocês mandarem alguma mensagem para essa conta, essa mensagem vai ser preservada, né? Só que a partir de agora, ela é outra conta. Ela é a conta Telegram apresentação. Vai demorar só alguns segundos. Vamos ver aqui se já foi. Não, ainda não está aparecendo nos logs, certo? Vai demorar alguns segundos aí. Outra coisa. Aqui que eu habilito, ó, esse botãozinho do verdinho aqui, é que eu habilito se essa conta vai ou não ter celular, tá certo? Então, se eu clicar aqui, ó, essa conta não tem celular. Se eu clicar aqui, essa conta vai ter celular. Tá bom? Beleza. Agora vocês estão vendo esses botõezinhos aqui, né? Todas essas ações que eu fiz. O que eu quis mostrar para vocês é isso aqui, ó. Que agora, que está no meu roadmap aqui, né? Que eu tenho que falar das ACLs. O usuário admin, ó, ele pode fazer tudo isso aqui, ó. Tá? Detalhe, é que só tem 3 telas abertas. Então, são 79 itens que eu posso marcar ou desmarcar. Por exemplo, eu posso chegar na conta aqui, caso utilizar o back-end como AD, o campo de senhas passa, tá? Boa, Werneck. É o seguinte, lá na configuração do AD, eu digo se eu quero ou não gerenciar as senhas do AD, ou as senhas dessas contas pelo Zetu, certo? Então, se você tem integração com a AD e você deixar a senha, a autenticação no AD, esse campo de senha aí fica branquinho, ele não permite que você mude a senha da conta. Ia ficar... Samba 4. Na verdade, cara, eu uso o Samba 4 para testar, tá certo? A gente só usa AD em cliente. Então, todos os clientes, que a gente não tem nenhum cliente com Samba 4, a gente tem todos com AD. Mas aqui dentro do F13, quando eu vou desenvolver, eu desenvolvo e testo com Samba 4, tá? Eu não tenho nenhum AD aqui, porque eu não tenho licença de AD. Tá? Então, ó, por exemplo, no caso lá, ia ficar assim, ó, alterar a senha inativo. Então, se você está com AD, né, e você marca que a autenticação é pelo AD, ele não vai deixar você alterar a senha, certo? Se você não marca a autenticação pelo AD, ele vai deixar você alterar a senha.
Eu vou salvar aqui, só vou mostrar isso para ti lá. Então, assim, vocês conseguiram entender, né? Por exemplo, eu vou tirar do usuário admin, por exemplo, que na tela de auditoria, ele não pode visualizar e-mails, por exemplo. Certo? Está inativo visualizar e-mails na tela de auditoria. Tá? Vou dar um OK aqui. Vou sair e entrar de novo, né? Porque eu tenho que fazer uma autenticação para as regras se aplicarem. Aí eu vou aqui na auditoria, ó. Vou pedir aqui e-mails para Bill. De hoje. 5. Pronto, ó, já ficou branquinho, tá vendo? Ó, eu não consigo mais visualizar os e-mails. Eu consigo até mandar fazer uma restauração, porque lá estava permitindo eu restaurar, certo? Mas eu não consigo mais visualizar os e-mails. Então, cada item de cada tela você pode dizer se a pessoa pode ou não fazer, tá certo? É importante isso, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que usa sincronização com AD, né? Esse cara tem 3.500 contas, mais ou menos. E aí ficar gerenciando o Zimbra. E o AD, cara, a empresa é super grande lá. Então, até as equipes são diferentes, sabe? Então, era uma confusão. Tipo, o cara criava um e-mail no AD, criava uma conta no AD, e aí o outro esquecia de criar o e-mail. Ou criava o e-mail, o cara esquecia de criar a conta, e aí não autenticava. Uma confusão enorme. Então, o que esse cara fez? Ele passou a usar o Zetu, né? Autenticando no AD, direto, e com o Zetu sincronizando do AD, então ele botou para sincronizar a cada 15 minutos. Então, se você criar uma conta no AD, ele em 15 minutos já estava no Zimbra, né? No máximo em 15 minutos, né? Porque pode ser menos. No máximo em 15 minutos já está no Zimbra. E aí, o que ele fez? Quando você sincroniza, certo? Eu tenho até aqui um exemplo de sincronização. Eu posso ver o domain sync aqui. Quando você sincroniza, ó, ele aparece em itens, às vezes, para você aprovar. O que acontece? Você pode deixar a sincronização automática ou deixar a sincronização manual. Sincronização automática significa que esses itens aqui, por exemplo, ó, criação de membro em lista, que é a criação do membro Beltrano na lista comercial, né? Esses itens aí, eles acontecem automaticamente, você não precisa ficar marcando. Mas sempre você precisa, por questões de segurança, sempre você precisa ficar marcando quando o item é para remover ou renomear a conta. Tá certo? Você sempre fica marcando isso. Então, mesmo que você vá lá no AD e apague a conta do AD, ou apague o e-mail, ele não vai apagar no Zimbra, a não ser que você autorize. Então, o que essa conta fez? A gente faz isso por segurança, lógico, né? Então, o que esse pessoal fez? Eles criaram um usuário, e esse usuário só pode entrar nessa tela aqui, para poder autorizar as contas que foram removidas. Certo? Ele não pode fazer mais nada, ele não pode ver auditoria, ele não pode fazer nada. Ele só pode chegar, ele loga, e ele só tem esse menu, sincronização. E nesse menu ele só pode abrir a aba para poder autorizar as remoções, para confirmar a remoção, né, de uma conta. Certo? Lembrando que se você remover uma conta, ela ainda fica contando a retenção, né? Então, ou seja, se você remover uma conta agora e a sua retenção for de 2 anos, é o caso, o Zetu por padrão é 5 anos, mas você bota o quanto você quiser. Ele só vai apagar essa conta, os dados dessa conta daqui a 2 anos, tá certo? É importante frisar isso, tá? Porque o Zetu, ele é meio auditoria, meio backup, então ele segue todas aquelas regras de backup, de retenção, tá certo? Ele segue tudo aquilo. Se alguém tiver algum questionamento, pode perguntar. Tá? Só para mostrar para vocês, ó, a gente aqui, esse domínio que está sincronizando aqui, que vocês viram, ele é o Samba 4, tá certo? Eu teria que abrir aqui a tela do Windows para poder gerenciar. Importante que o Erlon está falando aqui é o seguinte, que a retenção do backup e do archiving são diferentes, tá? Então, você pode manter o backup por menos tempo, que ele ocupa banco, ocupa indexação de e-mail, ocupa uma série de coisas.
E esse backup pode durar, sei lá, 1 ano, mas aí a retenção do archive vai ser de 3 anos, certo? O que você vai perder é só em que pasta estava aquela mensagem, que é o backup, né? Saber a referência de que pasta está aquela mensagem. Mas o resto você continua tendo todos os dados. Pode pegar a mensagem, pode restaurar, fazer tudo. Tá certo? Só usuários que não são super administradores. O trace que tu diz, Werneck, que é trace de quem recebeu e tal, a gente tem mais ou menos isso, certo? Que é assim, quando você... Naquela tela que eu mostrei lá no Zimbra, quando você localiza uma mensagem, você pode saber em que caixas postais estão aquela mensagem, todas as caixas postais que receberam aquela mensagem. Existe isso. Mas não existe uma tela que faça assim, faz um trace de tudo, né? De todo o tempo de vida da mensagem, inclusive dizendo quais são as pastas que ela passou, etc. E quais as datas que ela mudou. A gente não tem isso ainda, tá certo? Mas é uma coisa que pode vir a ter, isso não teria nenhum problema, tá? Isso não teria nenhum problema. A gente, se for uma necessidade de cliente, a gente pode botar no roadmap, tá certo? A gente segue o roadmap da gente, a gente tem algumas coisas que a gente quer desenvolver, lógico, de recurso, mas a gente segue essencialmente o que os clientes pedem, tá? Então, o que os clientes pedem entra na próxima versão. Tem prioridade sobre qualquer outra coisa. Tá bom? Isso. É basicamente isso, cara. O que a gente vai falar é assim, ó. A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito específica, tá? A gente já vai falar assim, ó, você precisa disso, a gente vai colocar no próximo roadmap. Se for uma coisa simples, por exemplo, aquela solicitação de mudança de senha no primeiro login, certo? O cliente sentiu, a gente implantou um cliente novo, até um cliente bem grande, o órgão governamental, e aí o cara falou, cara, isso aqui para mim é importante, porque o meu procedimento aqui interno exige isso. Beleza, sem problema. Aí a gente fez, eu acho que em 5 dias já estava publicado, cara. Entendeu? Então, porque a gente tem que, se for só fazer é fácil, né? Que o fazer a tela e fazer o recurso é rápido, só que a gente tem que testar, criar o caso de teste. É um negócio chato pra caramba, assim, detalhado pra caramba, né? Por isso que tem que tomar cuidado. Certo? Mas tem coisas que a gente libera super rápido. E agora que a gente está com um novo ambiente de publicação, a gente está usando o DevOps, está usando o Puppet aqui. Então, por exemplo, segunda-feira mesmo, a gente descobriu uma feature que gerou um caso de exceção, né? Era até, se eu não me engano, eram e-mails que era fazer a catalogação do e-mail quando usava palavras gigantes e com caracteres que não eram o TF8. Aí a gente fez o patch aqui de manhã, de tarde a gente testou, porque era muito simples, o patch não ia impactar, e no outro dia a gente já estava publicado já, certo? No outro dia estava corrigido. Então, assim, a gente consegue ter esse tipo de agilidade para publicar por conta de toda essa estrutura que a gente criou de atualização, de update, tá? Uma coisa que é importante frisar, certo? O que é cliente da gente, assim, cliente no sentido de Zetu, né? Então, assim, não tem como você ter o Zetu sem ter suporte. Então, a nossa preocupação máxima é que esteja sempre super funcionando, entendeu? E a gente monitora, a gente vê todos esses caras para não deixar o Zetu fora do ar, para não deixar ele causar nada, para não deixar acontecer nenhum incidente, tipo você perder uma solicitação. Agora, a maioria dos nossos suportes aqui são coisas do tipo, cara, não estou agora na empresa e eu preciso que você restaure para mim as mensagens do último mês da conta tal, por exemplo. Aí o pessoal solicita para a gente vai lá e restaura, entendeu? As mensagens do último mês, né, para aquela conta. Então, a gente faz muito serviço desse tipo, assim, no dia a dia, né? Com o Active Directory também, o cara, para fazer a primeira configuração, a gente faz bastante. Porque depois que configura, cara, esquece, nunca mais mexe. Tem gente que usa, sei lá, 4 anos já, nunca deu problema de nada, nunca parou, nunca nada. Simplesmente funciona, né? Mas esse algoritmo de backup, de sincronização com AD, perdão, ele é um algoritmo que já tem, desde 2008 esse algoritmo, certo? Então ele já vai para 9 anos que esse algoritmo está no ar, né? Então ele já está bem maduro nesse sentido, de não fazer besteira, certo? Bom,
Das coisas que foram citadas ali na nossa agenda, certo? Tem duas coisas que eu queria falar, que eu preciso falar com vocês ainda, que é a integração não intrusiva e a deduplicação, tá? Então vamos lá. Integração não intrusiva significa o seguinte: a gente não mexe no Zimbra. Ponto. Essa é a nossa regra. Tem muito cliente que já chegou e falou assim, cara, eu preciso que você faça tal recurso. Muito específico, né? E a gente falou assim, o seu concorrente até tem isso, não sei o quê. A gente falou, cara, infelizmente não posso fazer isso, porque a gente não faz modificação intrusiva no Zimbra. A nossa regra de ouro aqui é não mexer no Zimbra, ou seja, você quando instala o Zetu, o cliente do Zetu, instala os daemons lá, ele sobe os daemons, você roda dois comandinhos. Um habilita o comando de... Deixa eu até voltar aqui para a câmera. Um comando habilita a sua auditoria, certo? E o outro comando habilita o tracking, que é aquele que eu mostrei para vocês ali. Tá? Por que são dois comandos? É porque quando o Zimbra é distribuído, o MTA e o mailbox ficam em servidores distintos, né? Então eu não posso ter um comando só que faça as duas coisas, certo? Então, ele tem dois comandos. Então você roda esses dois comandinhos, ele habilita a auditoria, que ele mexe algumas configuraçõezinhas, e ele habilita o tracking, que vai passar a enxergar essas mudanças, essas movimentações dentro do Zimbra. Mas sem mexer em nenhum binário. Isso é importantíssimo, sem mexer em nenhum binário. Então, quando você quer decidir que não quero mais ter o Zetu, ou, por exemplo, vou fazer um upgrade do Zimbra, né? Vou fazer um upgrade do Zimbra e eu não quero ter nenhuma surpresa. Inclusive, isso é citado por nós, assim, a fazer o upgrade do Zimbra, o pessoal que testa o upgrade, eles não sabem que tem instalado alguma coisa. Então, o que você faz? Você roda dois comandinhos para desativar o Zetu. Quando você roda esses dois comandinhos, o Zetu continua instalado, inclusive, tá? Ele não para nada. Mas quando você roda esses dois comandinhos, ele só para de coletar a auditoria e para de coletar as movimentações, né? E as entradas de caixa postal, etc. Então, quando você para de coletar isso, o que vai acontecer? O seu Zimbra vai estar exatamente igual ao que você instalou. Se você rodar um diff em cima das configurações dele, antes do Zetu e depois do Zetu, não vai dar nada. O Zetu não altera nenhuma configuração, nenhum binário, nada do Zimbra, certo? É importante frisar isso, porque tem casos que a gente já ouviu aí, tem muita gente que usa o produto concorrente que fala assim, cara, esse cara ferrou meu Zimbra, eu tive que reinstalar o Zimbra depois dele, certo? Então, quando foi remover, deu problemas gigantescos, porque ele é muito intrusivo na instalação do Zimbra. Então, isso é a nossa regra de ouro. Então, o Zetu não é intrusivo, tá? Inclusive, a gente vai criar esses novos recursos todos aí, que a gente vai criar de controle de envio, bem específico mesmo, bem granular mesmo, quem pode enviar para quem e tal, que é uma demanda que tem de cliente nossa. E esses controles, a gente também não vai ser intrusivo, a gente vai usar os recursos do próprio Zimbra. Então, por exemplo, esses controles só vão funcionar do Zimbra 8 em diante, que a gente é compatível com o Zimbra 7, né? Mas aí esses controles, por exemplo, do Zimbra 7, infelizmente, não será possível fazer, porque a gente também não vai instalar nada, a gente vai manter os recursos que o Zimbra tem, tá certo? Só que a gente faz o quê? É dar inteligência para eles, tá certo? E facilidade de configuração, né? Porque tem recurso que é horrível de configurar. E a segunda coisa que eu fiquei de falar para vocês, que faltou falar para vocês, é a deduplicação. Deduplicação é o seguinte, aí é um desafio grande, sabe? Porque a gente tem que fazer a deduplicação do e-mail, ou seja, a gente tem que pegar as informações do e-mail e tentar fazer com que qualquer informação repetida não seja guardada para economizar espaço, tá certo? E, ao mesmo tempo, a gente tem que manter alguma integridade da mensagem, porque se essa mensagem for solicitada para alguma coisa jurídica, né, com uma solicitação de auditoria de um juiz por causa de uma causa trabalhista, por exemplo, certo? De um e-mail que o cara passou que não deveria ter passado, etc. Eu preciso manter a integridade física desse e-mail, ou seja, o e-mail que você restaura do Zetu, ele tem que ser exatamente igual ao e-mail que você tinha na caixa postal do usuário. Porque, por medidas legais, isso é importantíssimo, tá? Então,
estão, apesar de não ter, eu já te respondo, tá, o Henrique? Então, o que acontece? Só um detalhe importante, tá? Nenhuma outra ferramenta concorrente se preocupa com o objetivo legal, certo? A gente fez isso porque a gente atende o governo, a gente atende alguns órgãos que são de inteligência e tal, e planejamento, e que se der uma zica nesse sentido, a gente precisa que tudo que esteja no Zetu seja legalmente aceito para o juiz, né? E as outras ferramentas que tem no mercado aí não estão nem aí para isso, certo? Então, esse foi o nosso desafio. A gente precisa manter a integridade das mensagens, mas ao mesmo tempo precisa ganhar espaço. Então, a gente desenvolveu um algoritmo para garantir que somente mensagens exatamente iguais, que não se repitam, que se repitam, desculpa, que sejam exatamente iguais a outras que estão dentro do ambiente, que elas sejam eliminadas, né? E aí a gente desenvolveu um algoritmo não desenvolveu um algoritmo, mas utilizou aí de mercado algoritmos de compactação de texto bem bons, tá certo? Em média, a gente consegue reduzir uma mensagem a mais ou menos 20%, 30% do que ela é, tá? E, além disso, a gente fez um trabalho de file system mesmo, assim. A gente começou a fazer testes de tamanho de bloco com file system, com tamanho de mensagem médio de usuário, para fazer umas mexidas. Então, nessa versão 6.4, a gente chegou juntando file system, juntando o algoritmo de compactação e juntando o algoritmo de deduplicação que a gente desenvolveu, mas mantendo toda a legalidade das mensagens, ou seja, eu não quebro a mensagem em pedaços e distribuo ela, que é o que algumas ferramentas fazem, certo? Eu não posso fazer isso por motivos legais mesmo. Então, com tudo isso ainda, a gente conseguiu chegar a ocupar entre 25% e 30%, 40% do que o Zimbra ocupa. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que o cara tinha 200 GB de mensagem no Store e que o primeiro backup dele ficou com 50 GB. Ou seja, ficou com 1/4 do tamanho, certo? Mas isso se aplica a todas as empresas? É impossível eu dizer isso. Certo? É impossível dizer isso. Tá? Hoje, ele se aplica em média, a gente tem conseguido chegar a 25% do que o Zimbra ocupa. Só que aí a gente guarda toda a movimentação que o Zimbra não guarda. Então, com o tempo, isso vai crescendo, né? Mas a gente tem clientes aí que já estão... aí é muito retenção, né? Tem clientes que armazenam retém 6 meses, por exemplo, e a partição do cliente com 6 meses de retenção ainda é menor que o Zimbra, certo? Então, é interessante isso, porque você consegue guardar 6 meses de backup de todas as mensagens apagadas durante 6 meses de um cara. Eu lembro que até esse cliente que tem 6 mil contas, ele tem, se eu não me engano, 1.5 tera de Zimbra, e ele tem 1.2 tera de Zetu. Então, mesmo com todas as mensagens do Zimbra e mais os 6 meses de movimentação, ainda assim fica menor que o Zimbra, certo? E isso é um grande gol para a gente gente está bem orgulhoso desse número que a gente conseguiu atingir. Tá? Então, hoje eu diria o seguinte, a gente conseguiu chegar num ponto que o Zetu, ele consegue te dar praticamente o mesmo ganho que você pegar o Zimbra todinho e fazer um TAR-GZ, por exemplo. Porque é importante frisar o seguinte, o Zimbra todinho no TAR-GZ é um arquivo só, então eu não tenho desperdício de espaço em bloco. Tá? E no Zetu, não, eu guardo cada mensagem individual e assinada com SHA-1 e MD5. Tá? Então, assim, eu consegui chegar com múltiplos arquivos a mesma eficiência de um único arquivo. Isso, tecnicamente, foi quase impossível, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu aqui com a equipe trabalhando. Outra coisa, o Perec perguntou disaster recovery. Pronto, a gente já tem, Werneck, o disaster recovery via texto, tá? Via comando. Então, não o disaster recovery total do Zimbra, não. Mas o disaster recovery da parte do que mais dá problema, que é LDAP e MySQL. A gente tem isso via comando, não tem interface ainda. Agora, na próxima versão já vai sair tudo com interface, tá? Tudo com interface. E os nossos planos são, uma vez que a gente estabeleça todos os backups,
agora para a próxima versão, né, que já vai sair todos os backups de todos os elementos da conta, tudo que você guardar na conta de assinaturas e tal, não sei o que, tudo vai ficar guardado agora. Aí, para a próxima versão, depois que a gente lançar essa, a gente já tem condições técnicas de fazer duas coisas, né? Que é de fazer o restore completo do servidor do zero. Você vai instalar o Zimbra e vai clicar no botão OK e ele vai trazer tudo que tinha no outro Zimbra. Certo? A gente já vai ter condições de fazer isso, que hoje, tecnicamente, ainda faltam alguns dados, né? Que são os dados que a gente não backupeia. E a gente vai fazer também um outro esquema de sincronização de conta também. A gente pretende fazer para a próxima versão. Que você, por exemplo, pode colocar em tempo real, ele sincronizar uma conta para poder fazer uma virada, por exemplo. Tudo que chegar aqui desse lado, ele em tempo real vai passando para o outro lado, até que você possa virar o servidor. Né? A gente vai ter algumas coisas bem legais aí de recurso para as próximas versões. Mas hoje a gente tem disaster recover, tá? Mas via comando. A gente você pegar os nossos scripts e eles conseguem fazer todo o gerenciamento do backup do MySQL, backup do LDAP. E aí você faz um rsync disso para algum servidor e você já tem o disaster recover todo pronto para trabalhar. Tá? Bom, gente, eu falei sobre os logs. E agora, mais alguma pergunta? Que daí eu vou passar para o roadmap, que são os itens da próxima versão. Não quero ocupar também vocês demais aí. Tá? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, vamos passar para o roadmap. O que a gente está planejando na próxima versão? Tá? Já tem algumas coisas que já estão prontas, e tem algumas coisas da próxima versão, né, que a gente já está em fase de teste, e tem algumas coisas que estão já sendo desenvolvidas e outras que ainda não começaram. O que está pronto já, nós vamos ter uma tela de login, que você vai poder usar uma tela de login que não seja do Zimbra, ou seja, você vai poder criar um tema seu, com uma imagem sua. Porque, assim, não sei se vocês sabem, muita gente muda logo do Zimbra e tal, mas legalmente não pode. Tá? Legalmente você não pode tirar aquela logo do Zimbra e colocar a sua logo, por exemplo, a não ser que você pague a licença, certo? Então, com essa nosso recurso do Zetu, você vai poder ter uma tela sua de login no Zimbra, certo? Só que, claro, que no modo Zetu, ou seja, essa tela sua do Zimbra, ela vai ter auditoria completa de login, de atividades e tal, e ela vai ter um recurso que muita gente pede, não sei se vocês já tiveram esse tipo de pedido, mas muita gente pede eu não quero que o funcionário da empresa acesse o e-mail depois das 18 horas, por exemplo. Certo? Então, a gente vai criar esse recurso para que os funcionários da empresa não possam acessar o e-mail fora das 18 horas. Ou, ainda tem uma outra exceção que é bem legal, que ele só pode acessar a partir de um IP específico. Tá? Pode parecer meio loucura isso daí, mas a gente já tem mais de um cliente aqui que solicitou para a gente que ele só quer que os clientes dele acessem, no caso dos usuários do Zimbra, acessem o e-mail a partir da estação dele. Ele não quer que acesse de outro lugar, porque ele tem muito medo de fuga de dados, né? Tem muito medo de o cara roubar a informação da empresa, ou o cara passar, pior ainda, passar e-mail em nome da empresa, em nome do e-mail da empresa, com informação fraudulenta, certo? Já aconteceu o caso aí de um desses clientes, já aconteceu o caso de passar e-mail com um boleto para ser pago, um boleto adulterado, sabe? Então, é bem interessante que tenha esse recurso de bloqueio, que ele só possa passar a partir da estação dele de trabalho e a partir de um determinado horário pré-definido, que ele só pode logar no Zimbra desses itens. Então, esse é um recurso que a gente já está aqui, a tela já está pronta, a gente está aqui só fazendo os últimos testes. Na verdade, a gente já vai implantar o primeiro cliente disso aí já em janeiro aqui. Certo? E para ir já homologando, né? Agora a versão oficial vai sair já, junto com a versão 7, que é meados de março. E aí, com a interface nova. Não, o movimento de login e logout, viu, Vergai, que eu não pego hoje. Eu não tenho log disso, porque isso não modifica nada nos dados do Zimbra. Só gera log. O Zimbra não guarda essa informação de login e logout em lugar nenhum, tá? Até aquela informação, aí é uma infelicidade, mas até aquela informação de essa conta, o último login foi tal dia, aquela informação ali não é precisa, tá?
Eu não sei por que eles têm aquela informação na verdade, aquilo ali fica guardado no LDAP, mas, cara, não, simplesmente não é ok. A gente tentou homologar isso aí aqui, mas a gente logava na conta, deslogava e não atualizava nada lá. Aí daqui a pouco logava, deslogava, atualizava, sabe? Não era uma coisa confiável, não. Então, por isso que a gente não guarda essa informação, tá? Mas a gente vai ver aí se consegue chegar até nesse nível. Na verdade, com a tela nova, aí eu consigo ter controle total sobre isso, né? Mas na tela do Zimbra eu não consigo ter, porque o Zimbra não gera esse dado, certo? O Zimbra não gera esse dado, infelizmente, de forma confiável, né? O próprio Zimbra não gera. Uma outra coisa que vai ter aí na próxima versão, a gente não está indo muito, o Zeturi não está caminhando muito para o lado do usuário, tá? É importante frisar isso. Pode ser que a gente volte a caminhar no futuro próximo, mas o nosso objetivo não é atingir o usuário final, nosso objetivo é facilitar a vida dos técnicos, tá? Então, a próxima, o que já tá, aí eu vou falar agora que já está em execução. Isso. Eu vou só concordando com o Werneck aqui. Eu vou falar que já está em execução. A gente vai ter telas de gráficos e de fluxo de e-mails, tá certo? Coisas que vocês hoje têm que instalar ferramenta para ficar analisando log do Zimbra, né? Ficar analisando log do Postfix e tal. A gente vai ter todos esses gráficos dentro. Por exemplo, top 10 e-mails, top 10 usuários, top 10 mensagens por usuário, quantas mensagens o usuário passou no dia. E o mais legal, você vai poder, pelo Zetu, você vai poder dizer assim, ó, eu quero que esse usuário passe no máximo 5 mensagens por hora. 10 mensagens por hora. Eu quero que ele passe no máximo 10 mensagens no dia. Eu quero que ele só possa enviar para esses endereços internos. Eu quero que ele possa enviar para externos e mais esses internos. Então, vocês vão poder fazer uma criação de um monte de itens de cota, principalmente para proteger contra contas invadidas, né? Então, quantas vezes vocês já tiveram aí? A gente aqui já teve vários clientes. O usuário que usa uma conta, uma senha fraca, essa senha é comprometida, ou o cara digitou a senha na tela errada, de captura de senha lá, o cara tem um vírus e tal. E aí essa senha é comprometida de alguma forma. Aí os spammers começam a usar o IP passando 1.000, 2.000 mensagens por hora, né? Então, a gente vai ter um esquema de bloqueio dessas telas, certo? A gente vai ter um esquema de bloqueio dessas telas aí, dessas contas. Então, assim, essa conta só vai poder passar tantas mensagens por hora, tantas mensagens. E detalhe, se o login da conta falhar tanto tempo, ele vai bloquear a conta para não acontecer. Isso já tem no Zimbra, mas não tem um controle disso, né? Você não é avisado disso, né? Então, a gente vai criar todo um esquema para que o administrador do sistema comece a receber esses eventos. Então, tudo que é evento que você detectar que é estranho, seja detectando nos logs, seja detectando no uso, ele vai avisar o administrador que aconteceu um evento estranho. E a gente vai criar, inclusive, uma interface para as Zabbix, para que ele possa, para que você possa ter isso no monitoramento, né? Ocorreu um evento estranho no monitoramento, ele já avisa, aí se os seus Zabbix estiverem integrados com o Telegram, já te avisa no Telegram e tal. Então, assim, o céu é o limite daí nesse caso, certo? Aí, entrando nessa parte de eventos, o que a gente vai começar a adicionar na próxima versão Zabbix eu achei que você estava perguntando o que era o Zabbix, o software de monitoramento, né? E para quem tiver, outra coisa, o Zetu tem todo um template de Zabbix pronto já. Então, quando você coloca o Zetu, ele já entra com o template pronto, monitorando tudo, controle, uso de memória e tal, monitorando tudo. Outra coisa que a gente vai publicar, vai começar nessa versão nova, é dar um pouco de inteligência para os e-mails. Então, por exemplo, eu quero receber um aviso de todos os e-mails que passarem informação em CSV ou XLS, por exemplo. Ou seja, CSV ou Excel. Por quê? Porque, cara, se você está passando um Excel para fora e esse Excel está saindo da sua empresa ou um CSV está saindo da sua empresa, a não ser que esse cara seja o dono da empresa ou tá mandando uma informação de tabela de preço, isso aí é roubo de informação, né? Então, a gente vai começar a trabalhar esse tipo de coisa, se você tiver um anexo e esse anexo for de tal tipo,
ou se o e-mail contiver palavras de tal tipo, ou se o e-mail responder por uma pesquisa regex, por exemplo, ou se alguma coisa que você consiga encontrar via regex, a sua imaginação é o limite nesse caso, aí você vai ter uma série de ações, por exemplo, e-mails com essa característica, eu quero que você me avise mandando um e-mail para mim, ou que você execute esse executável aqui. Esse executável pode fazer qualquer coisa, né? Tipo, mandar SMS, mandar um e-mail, gerar um evento nos Amigos, por exemplo. Então, assim, você vai ter uma série de ações de inteligência com conteúdo do e-mail, seja envolvendo para, anexos, assunto, conteúdo do e-mail, o conteúdo dos anexos, não sei se a gente vai conseguir chegar nessa versão. Acho que não, acho que vai ser só conteúdo do e-mail, e se o anexo tiver algum conteúdo aberto, tipo TXT, alguma coisa assim, né? Mas o tipo de conteúdo de e-mail, o tipo de anexo, com certeza. Então, de acordo com essas características aí, ele vai me avisar. Uma coisa que cliente nosso já pediu, por exemplo, é que eu quero que você monitore todo e qualquer e-mail mandado para o meu concorrente, ou recebido do meu concorrente, por exemplo. Né? Ou que tenha a palavra, o nome do concorrente em alguma parte do e-mail. Certo? Isso é uma coisa que a gente já recebeu solicitação de cliente e já vai ter na próxima versão. Tá? Então, a próxima versão, o que a gente vai ter? A gente vai ter todo o controle de login do Zimbra, para que você possa controlar, até por IP, que vai logar no Zimbra, por horário, etc. Você vai ter toda a parte de estatísticas do Zimbra, que hoje no Zimbra você até tem alguma coisa, mas é relativamente fraco. A gente vai ter toda uma seção de relatórios e etc. Você vai ter toda a questão de cota de envio e recebimento por domínio, por usuário, um monte de coisa. Para quem é provedor, isso é fantástico, né? Você poder controlar quantos e-mails o cara pode mandar por minuto, por hora e tal. Perdão. E toda essa parte de inteligência de e-mail, certo? Que a gente vai lançar aí, já na próxima versão. E na próxima versão já vai contemplar todos os tipos de backup e o backup do banco e do LDAP também, que são 99% das falhas do Zimbra, de corrompimento de informação mesmo, a não ser que tenha quebrado o servidor. Em 99% dos casos, você nunca tem problema na parte história ou na parte do Zimbra, você tem problema no banco ou no LDAP. Então, esse restore vai ser com um clique de um botão, certo? Você, quero que você corrompeu meu Zimbra, beleza. Dá um clique do botão e restaura o LDAP de ontem, o LDAP que foi tirado há meia hora atrás, e você volta o seu Zimbra, certo? E tudo isso a gente já vai ter aí, isso com retenção, né? A gente tem que ter uma série, não é só fazer, né? Fazer é fácil. Agora, fazer com todo o gerenciamento que precisa, etc., que é mais difícil, né? E a gente está decidindo ainda se vai ter ou não a parte de confirmação de leitura nessa próxima versão. Isso não foi solicitação de cliente, por isso que a gente ainda está receoso se vai dar tempo de fazer ou não, que é você saber se os e-mails foram lidos, se não foram lidos. A gente estava pegando um projeto grande aí num cliente governamental na área de segurança pública e coisa, e eles tinham que ter confirmação se o cara leu ou não o e-mail, por exemplo, né? E isso gerava um protocolo. Tipo, se o cara clicou na mensagem para ler o e-mail, tem que gerar um protocolo dizendo que ele leu esse e-mail. Porque se ele não fizer aquilo que está no e-mail, vai dar zica pro cara, né? Vai cair a casa do cara. Então, a gente botou esse recurso na frente, na pauta, mas daí com essa crise do governo aí, todos os projetos de governo grande porte foram adiados, né? Então a gente também adiou esse recurso aí. Mas se pintar, se sobrar tempo, a gente vai botar para frente esse recurso também. Gente, por hoje é isso, tá? É importante frisar dois aspectos aí, certo? Eu até tenho uma coisa da pauta ali que eu citei vários exemplos, mas não falei especificamente. Mas, assim, é importante frisar que quando você compra o Zetur, não necessariamente é o cliente que tem o Zimbra que compra o Zetur, né? Se você é um ISP, se você é um provedor de serviço, e você dá manutenção em Zimbra de seus clientes, por exemplo, tu pode comprar o Zetur para ti. E aí você faz backup desses clientes e cobra deles, tá certo? Isso é totalmente possível dentro do Zetur. Não há nenhum problema nosso
aqui em restrição a isso, tá? Em relação a licenciamento, por exemplo, a gente só quer saber se você tem 1.000 contas ou 2.000 contas. Eu não quero saber quantos domínios você tem, quantos servidores você cadastrou, quantos clientes você está atendendo, isso aí não tem nada a ver, isso aí é tudo teu, é tudo compromisso teu, tá certo? A gente tem todo o esquema lá no Zetu de revenda e de empresa, então você pode ter revendas abaixo de você, essas revendas podem gerenciar as empresas abaixo dela e tal, o número de licenças, inclusive, e aí você pode cobrar isso dos seus revendedores, dos seus clientes, tá? Então, assim, tudo isso aí é viável, tá? A gente, como eu falei, a gente não está preocupado se o cara que vai comprar o Zetu é o cara que é dono do servidor Zimbra. A gente tem casos, por exemplo, que o cara tem 3, 4 servidores Zimbra e ele é um provedor. Então, ele vendeu o serviço de Zimbra, né? Que é o que a gente chama de Zetu as a Service, certo? A gente, inclusive, tem até aqui no F13 também. Tem cliente nosso que deixa o backup do Zetu aqui dentro. Né? Tem o Zimbra dele lá e deixa o backup do Zetu aqui dentro. Aí, até se for o caso de querer uma proposta desse sentido, a gente tem esse serviço. Mas, assim, o nosso maior objetivo não é nem ter esse serviço, e sim que quem queira prestar esse serviço possa usar o Zetu para isso, tá certo? É importante frisar isso. A segunda coisa gente, vocês podem pedir uma demonstração, vocês podem pedir uma conta de teste aí, e vocês podem pedir uma conta do Zetu nosso de demo, para ficar mexendo, ficar restaurando, ficar testando. É importante que vocês, se vocês tiverem interesse no produto e vocês queiram revender, eu vou deixar isso aí para o Gustavo, tá? Que eu não estou lembrado bem dos últimos itens que vocês combinaram aí. Mas é importante que vocês possam entre em contato com a gente pelo site, pelo telefone que foi passado aí, pelo e-mail, certo? E vocês podem vocês têm que ter segurança do produto antes de fazer uma aquisição, obviamente, né? Então, você tem todo o ambiente para fazer esse teste, tá certo? Fiquem tranquilos, testem à vontade, solicitem o usuário para testar, peçam uma demonstração e não deixe de tentar, né? Porque o Zetu é um produto que pode servir tanto para vocês internamente na empresa, ou para você ganhar dinheiro aí, para você prestar serviço. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. O Zetu é uma ferramenta feita por brasileiros, por técnicos de Zimbra, para técnicos de Zimbra. Tá certo? Esse é o nosso grande métier aí em cima dessa ferramenta e espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Até a próxima. Gostaria de experimentar o Zetu? Agende uma demonstração online.